nós temos essa sensação. Quando Deus faz uma promessa, nós imaginamos que o negócio está andando para trás. As coisas ficam mais difíceis. Parece que tudo piora. Parece. Sabe o que Deus está fazendo? Preparando você para chegar na promessa. Abraão foi preparado, foi forjado durante a sua caminhada para chegar até a promessa. Porque no momento em que nasceu seu filho, que nasceu Isaac, Deus falou para Abraão: me dá Isaac. Sacrifica Isaac. Ele pegou Isaac e levou. Estava preparado. E nós também vamos alcançar a promessa. Se ainda não aconteceu na sua vida, meu filho, é porque você ainda não está maduro o suficiente para receber. Mas que você vai receber, vai. Portanto, nós, fala para quem está falando, você também. Porque você entra na igreja triste, assiste o culto triste, canta os louvores tristes, até os alegres. Você canta triste, o semblante caído, e sempre pensando: Deus não fez, Deus ainda não fez, mas Deus ainda não fez, mas Ele vai fazer. E eu creio que essa noite Ele já está fazendo, porque essa palavra é profética, eu repito, está escrito: portanto, nós também vamos alcançar a promessa de Deus. Nós não vamos ficar fora daquilo que Deus prometeu. Nós vamos ficar fora do que Deus reservou para nós. O que é seu. Satanás não toma. O homem não toma de você, porque foi Deus que te deu. Pode não estar ainda nas suas mãos, mas já é seu, por herança dada pelo Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida: você vai chegar no final da promessa, porque foi o Senhor quem disse. Portanto, nós, e ele continua dizendo: alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões. Pastor, estou na cova. Injustamente me lançaram numa cova, colocaram uma pedra por cima, e os leões estão famintos. Eu só escuto o rugido. Mas assim que fizeram com Daniel, lançaram Daniel numa cova injustamente. O rei mandou colocar uma pedra e ainda selou com o seu anel. Ninguém mexia naquela pedra. Leões famintos. Escute bem. Mas quem foi lançado na cova era um homem de oração. E quando Daniel chegou no fundo da cova, os leões olharam para ele. Eu imagino a conversa dos leões: como é que come a carne desse homem? Não tem jeito, ali é fogo puro. E o leão falou: vamos jejuar, meu filho. Não vai ter solução. Não tem jeito de chegar perto. Leões famintos, mas o Senhor fecha a boca dos leões. Escuta bem o que eu vou dizer nessa noite. Eu não sei o tamanho da sua luta, o tamanho daquele que se levantou contra você, mas uma coisa eu te digo: o Senhor fecha a boca dos leões. Portanto, nós, olha quem está falando: você está na cova. Pastor, estou na cova, o leão está lá até batendo. Eu sinto aquele passo ali. Eu estou até tremendo, não precisa tremer não. Você também vai ver a boca dos leões sendo fechadas contra a sua vida. Nenhuma ameaça, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Não tem obra de macumba, não tem maldição, não tem mal olhado, não tem olho gordo, olho magro, nada disso. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a boca do leão fechada. O diabo pode roçar, pode fazer o que quiser, mas em você ele não toca.
A boca dele está fechada pelo Senhor. Por isso está aqui, portanto, nós também. Ele continua dizendo: apagaram a força do fogo. Ele já fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que se recusaram a dobrar-se diante da estátua de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o rei enfurecido pega esses moços e joga na fornalha, mas aquece ela 7 vezes mais. E a Bíblia diz que aqueles homens que lançaram esses 3 na fornalha morreram só com o calor. E eles caíram dentro da fornalha. E de repente o rei e os seus príncipes têm uma surpresa: que aqueles homens andavam dentro da fornalha de um lado para o outro, mas no meio deles tinha mais um homem. E a roupa deles não se queimava. E o rei disse: mas quem é aquele 4º homem? Nós só jogamos 3, lá dentro tem 4. Você pode estar dentro da fornalha de fogo ardente, mas quando Jesus chega, o fogo não te queima. Portanto, nós, você pode sentir o calor, mas a Bíblia diz que aqueles homens, quando saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha neles, nem nada, nem um queimadinho na roupa, nada. Porque com eles estava o Rei da Glória. Escute bem: na sua fornalha está o Rei da Glória. Está Jesus, aquele mesmo que tem as mãos curadas, que entra com você na fornalha e apaga a força do fogo. Você vai sair dessa fornalha e não vai perder nada. Nada em você vai ficar para trás. Não vai ser prejudicado em nada, porque o Senhor vai apagar a força do fogo. Porque serve para nós. Fala quem está perto de você: nós também. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso? Pergunta, pessoal: você crê? Mas não, por que você vive com medo? Eu estou com medo, o medo, não sei se vai dar certo. Eu orei, mas não sei o que vai acontecer. Eu estou com medo. Servo do Senhor não tem medo. Você não tem o que temer. Quando o inimigo pensa que nos destruiu, o Senhor diz assim: tudo que eu fiz no passado, eu faço para você também. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, sofreram ameaças de morte, mas escaparam. Aí nós podemos ver Eliseu começa a ter revelações de tudo que o rei da Síria planejava contra a nação de Israel. E o rei falou: mas quem é esse homem que descobre todos os meus segredos? Olha, é o profeta. Manda o exército a buscar esse profeta. E a Bíblia diz que eles cercaram um monte de profeta, estava o moço profeta, levanta e diz: olha, Eliseu, levanta aí, a coisa ficou séria para nós, o exército inimigo está ali, e nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Eliseu se levantou e olhou e disse assim: fica tranquilo, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre a visão desse moço para que ele veja. E aquele moço viu cavalos e carros de fogo em redor. Se você está com o Senhor, nada vai atingir você. Por isso que está escrito: nenhum mal a minha tenda chegará, praga alguma vai chegar até você. Bastou colocar o meu nome lá na boca do sapo. O sapo já morreu, mas você continua vivo. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós, diz que na fraqueza, esses homens e mulheres tiraram forças. Davi é um exemplo disso. Davi, ainda jovem, ungido rei, mas passou uma situação tão difícil até chegar no reinado.
correndo. Mas um dia Davi chegou no lugar onde tinha que chegar. E no Salmo de Davi você vê Davi sempre falando com o Senhor das suas fraquezas, mas também era um homem que da fraqueza tirava forças. Davi, o seu filho do pecado com Betsabá, diz: Davi, essa criança vai morrer. E a Bíblia diz que Davi jejuou, se vestiu de pano de sacos e jejuou, mas a criança morreu. E depois que morreu, Davi foi lá, tomou banho, arrumou todo, traz a comida para mim. Então Davi, mas o menino morreu, porque o Senhor quis agora, a vida prossegue. Da fraqueza tiraram forças. Você não vai continuar prostrado, porque a mão poderosa do Senhor está aí para te levantar. Se você caiu, o Senhor é fiel para te colocar de pé. Por isso que a Bíblia diz: digo fraco eu sou, digo fraco eu sou. Fala para a pessoa: eu sou é forte. Eu posso até não sentir que eu sou, mas a Bíblia mandou para você sentir, falou: diga o fraco eu sou forte. E a Bíblia também diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha bem para quem está ao seu lado, pergunta se você não é frouxo não, né? Eu também frouxo. Eu não posso nem ouvir falar em luta, eu já tremo todo. Digo fraco eu sou forte, portanto nós também. Nós podemos tirar força da nossa fraqueza. E ele continua dizendo: tornaram-se poderosos em guerra. Aí nós vemos os valentes de Davi, que quando se juntaram a Davi, a Bíblia diz que eram homens com um espírito desgostoso, homens endividados, homens tristes, homens que não tinham mais esperança de nada. Mas homens, 400 que se juntaram a Davi e se tornaram guerreiros, e desses 400, 38 se tornaram os valentes de Davi, homens que fizeram coisas extraordinárias e que até então não eram ninguém, mas tornaram-se poderosos em guerra. Não importa como você é, não importa de onde você veio, o que importa é o que Deus vai fazer de você. Ele vai fazer você poderoso na guerra. E sabe